Cheddar, eu tava pensando que as línguas românicas são bastante semelhantes. Assim é. Mas ainda assim, cada uma delas tem muitas peculiaridades que dificultam a compreensão de outra língua românica, como o francês para um falante nativo de espanhol. Pelo menos não sem antes ter estudado o idioma, ainda que seja um pouco. Você está certo. Cada idioma evolui a seu modo e se adapta ao seu contexto. E por isso, cada vez tem mais e mais peculiaridades que os diferenciam de outras línguas próximas, especialmente na forma falada. Você já sabe como é mais fácil para um falante de espanhol entender português ou italiano escrito do que falado. Sim, isso mesmo. Mas eu me perguntava, o que aconteceria se alguém misturasse todos esses idiomas e criasse um novo idioma que de certa forma estivesse a meio caminho entre todas as línguas românicas? Você acha que todos esses humanos conseguiriam se entender bem com esse novo idioma? Oh, Sam, esse é um idioma interessante, embora não muitos humanos o falem. O quê? Não falo de nenhum idioma que exista. É uma situação hipotética, mas você está descrevendo interlíngua? O que é interlíngua? Nunca tinha ouvido falar disso. É exatamente o que você acabou de descrever. Mais alguns idiomas. Você verá, interlíngua é uma língua construída como o Esperanto e foi criada por uma associação chamada International Auxiliary Language Association, mais conhecida por suas siglas em inglês, ALA. Esta associação se encarregava de promover o estudo, a discussão e a promoção de línguas auxiliares internacionais. As línguas auxiliares internacionais são aqueles idiomas que servem como ponte entre diferentes humanos que não compartilham um idioma em comum, certo? Exatamente, como por exemplo o inglês atualmente. Já discutimos isso mais detalhadamente em nosso vídeo sobre línguas francas. Ao longo da história, sempre houve diferentes idiomas, como o grego, o latim, o francês, o espanhol e agora o inglês, que alcançaram sua posição devido à relevância política dos países ou impérios que os falavam. Como os romanos com o latim, exatamente. Mas muitos humanos tentaram desenvolver novas línguas, com a ideia de que estas sirvam como uma língua auxiliar mais justa, já que uma língua construída geralmente não tem um povo que a fale como sua língua materna, e por isso, todos os humanos que queiram falá-la terão que aprendê-la como uma segunda língua, o que os coloca em um campo de jogo mais ou menos justo. É verdade, um falante nativo de inglês geralmente tem mais vantagens em vários aspectos do que um falante nativo de qualquer outro idioma, como, por exemplo, acesso a uma maior quantidade de conteúdos na internet. Isso mesmo. Mas de qualquer forma, a International Auxiliary Language Association, ou IALA, queria identificar qual dos idiomas auxiliares construídos que já existiam era o melhor candidato para cumprir essa função de ser a ponte entre os humanos que não compartilham o idioma. E quais eram esses idiomas que existiam? Idiomas como o Esperanto, o Ido e um monte de outros idiomas que ninguém conhece. Este é o que eles decidiram. Bom, esses humanos disseram que todos esses idiomas são péssimos e cheiram a sapatos velhos. É hora de criarmos nosso próprio idioma. Vamos colocar um logo feio e dominar o mundo. Eles realmente disseram isso sobre os sapatos? Não sei, não tive lá, mas sei que um humanos diria isso. Você está certo. Foi aí que criaram a Interlíngua. Isso mesmo, Interlíngua é um projeto bastante interessante. O que o torna melhor do que aqueles outros idiomas? Bem, não sei se é melhor ou não. Estou certo de que há humanos dispostos a lutar até a morte, defendendo qualquer uma dessas duas posições. Já consigo imaginar a guerra nos comentários. E que você diga, mas de qualquer forma, a Interlíngua tem várias diferenças importantes. Vamos compará-la com o Esperanto, por exemplo, já que o Esperanto e a Interlíngua são as duas línguas auxiliares construídas mais populares do mundo. Parece-me bem. O Esperanto foi construído especificamente para ser fácil de aprender. E o que dizer da Interlíngua? A Interlíngua foi criada para que você nem precise aprendê-la. O quê? Isso mesmo. Você não precisa estudar nada de Interlíngua para entendê-la. Se você fala uma língua românica... o que você está dizendo? Eu disse que você não precisa estudá-lo se já fala uma língua românica. Que absurdo. Não tem importância. Olha, Interlíngua é uma língua construída de forma naturalista. Isso quer dizer que imita características próprias de um idioma que nasceu de forma natural pelas interações entre humanos. Isso quer dizer que, se uma língua construída naturalista é baseada em outras línguas que já existem, deveria imitar processos naturais como mudanças nos sons, palavras ou gramática. Exatamente. E a Interlíngua é baseada em outras línguas? Sim, você vai ver. Assim como o Esperanto, o Interlíngua foi concebido ser fácil. E para conseguir isso, baseia-se em alguns dos idiomas europeus mais importantes, sobretudo nos idiomas romances. Apoia-se muito neles. Idiomas como espanhol, português, italiano e francês. Embora também tenha se baseado muito no inglês e em menor medida em outros idiomas, como o alemão e o russo. Então é como outro idioma romance. Isso mesmo. Mas a piada é que funciona como um ponto intermediário entre os idiomas romance. Então é o que eu disse há um momento. Você não precisa estudar Interlíngua para entendê-lo, contanto que saiba falar uma língua romance. Pois sim, você verá, o Interlíngua foi desenvolvido por vários linguistas e está baseado na ideia de que esses idiomas compartilham um vocabulário comum bastante extenso. E esse é um recurso muito útil ao criar um idioma auxiliar, uma vez que é um conhecimento prévio
que não precisa ser adquirido do zero. Então, para criar o vocabulário do Interlingua, compararam palavras em todos esses idiomas e escolhiam aquelas que estivessem presentes na maioria desses idiomas. Exatamente. É por isso que a maioria dos falantes de uma língua românica pode entendê-la sem maiores problemas. Olha esse texto, por exemplo. Lecásio é um alimento sólido e fácil do leite de vacas, cabras, ovelhas ou outros mamíferos. O leite é coagulado com o uso de coalho. O iogurte é fermentado. O leite é um alimento rico em cálcio. Não tenho certeza se é assim que se pronuncia, mas parece que está falando do queijo. Exatamente, direto da Wikipédia em Interlingua. Existe Wikipédia em Interlingua? Sim, e também em Esperanto. Interessante. De qualquer forma, você pode ver que o vocabulário é em grande parte como de uma língua romance. Parece muito semelhante ao italiano. Você está certo, mas disse que também teve muita influência do inglês. Não vejo onde Macajos está o inglês nesse texto. Bom, o inglês influencia muito a gramática do idioma. Quando os humanos estavam criando a gramática de Interlingua, decidiram não incluir nenhuma característica gramatical que não estivesse presente em nenhuma das línguas principais nas quais se baseia. E uma vez que o inglês tem uma gramática tão simples, a gramática de Interlingua acabou se parecendo bastante com a do inglês. Oh, eu entendo. Dessa forma, também será fácil de aprender para um falante de inglês, porque não terá que aprender um monte de regras estranhas, e exceções e gêneros das palavras, e coisas estranhas que têm os idiomas românicos, mas o inglês não. Exatamente. Interessante. Acho que deve facilitar a tarefa de aprendê-lo muito mais para os falantes de inglês, mas duvido muito que eles possam entendê-lo sem nunca tê-lo estudado. Diferente do que acontece com os falantes de línguas românicas. Pois também duvido, embora, segundo dizem alguns jumanos, um falante educado de inglês também pode entendê-lo. Acho que com isso se referem a jumanos falantes de inglês, que já têm certos conhecimentos prévios de idiomas. Entendo, mas a todas essas, por que alguém aprenderia este idioma e não o Esperanto? Digo, o Esperanto parece ter uma quantidade de falantes e conteúdos muito maior, o que não é muito dizer. Bom, a verdade é que a Interlingua tem alguns usos bastante interessantes. O mais óbvio seria facilitar a comunicação com humanos de diferentes países que falam românicas. Imagine que você é um humano que só sabe inglês e quer fazer uma viagem pela Europa. Você quer ir a Portugal, Espanha, França e Itália. Parece uma boa viagem. Talvez seria melhor com alguns abacates. Sem dúvida. Mas se você quer se comunicar muito com os locais, não será fácil aprender uma quantidade decente de português, espanhol, francês e italiano em tão pouco tempo. Eu teria que adiar a viagem alguns anos antes de aprender todos esses idiomas. Exatamente. Ou você pode simplesmente estudar Interlingua, que é muito mais fácil de aprender, devido a aspectos como sua gramática simplificada. E além disso, é mais ou menos fácil de aprender para os humanos de todos os países. Ah, está certo. Parece uma boa alternativa. Digo, talvez saber apenas Interlingua não te permita aprofundar demais na cultura de um destes países em específico, mas com certeza te dará a possibilidade de se comunicar em uma maior quantidade de países. Exatamente. Também pode ser utilizado para outras coisas, como facilitar a aprendizagem de outros idiomas, embora um dos usos mais interessantes de Interlingua seja em contextos científicos. Sobre que macacos você fala? Interlingua é utilizado em vários artigos e publicações científicas para facilitar sua divulgação. Eu digo, assim garante que a informação seja entendida por mais pessoas do que se fosse escrita apenas em espanhol ou italiano. Mas, de qualquer maneira, quase sempre se usa o inglês para esses fins. Já há humanos demais que falam isso. Sim, mas também há muitos que não falam isso. Eu digo, afinal, Interlingua é fácil de aprender, mesmo que você não fale uma língua românica ou inglês. Embora, devo admitir que não é igualmente fácil de aprender para todos os humanos. Claramente, digo, é muito próximo das línguas românicas, e por isso mesmo será necessariamente mais difícil para falantes de línguas que não têm nada a ver com as línguas românicas. Como é o caso, por exemplo, de um monte de línguas asiáticas. Você está certo. Este também é um problema do Esperanto. Mas parece que o Esperanto se baseia em uma variedade maior de idiomas europeus. Tem a vantagem de ser fácil de aprender por um maior número de humanos. No entanto, não é compreensível para nenhum grupo de humanos sem que o estudem, mesmo que seja um pouco. Ao contrário da Interlingua, que é compreendida por falantes de línguas românicas que não a estudaram. É verdade. Suponho que não se pode ter um idioma que todos entendam sem estudá-lo. Exatamente. A longo prazo, trata-se de buscar um equilíbrio adequado, e tanto a Interlingua quanto o Esperanto tentam alcançar isso. A Interlingua é, sem dúvida, uma língua muito interessante. Agora vou proceder a não estudá-lo e provavelmente esquecer que existe em algumas semanas. Eu também. Obrigado a Brian Kyoto, Elsie Habibi, Lumi the Cat, Angel Pei, Angel Edson e um monte de pessoas que pediram esse tema. E também a comunidade de Interlingua que nos contataram. Se vocês têm uma ideia que gostariam de ver em um vídeo, deixem um comentário com a hashtag PrimatesHablande. Não se esqueçam da hashtag. É uma língua. É internacional. É inglês. Não. Foi um vídeo sobre Interlingua. Ah, sim, certo. Não. Não.
Não, 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 não.